ou dúvida de algum curso ou de alguma programação do INEP, vocês podem vir falar comigo, tá? A lista de presença irei disponibilizar aqui próximo ao final do curso, tem a duração de 1h30. Então, não se esqueçam de preencher corretamente. E eu acredito que seja isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Carla e, a partir de agora, eu deixo a palavra com ela. Uma ótima noite para vocês e um ótimo curso a todos. Oi, pessoal. Boa noite. Para quem está acompanhando a gente aí, sejam todos bem-vindos. E a gente já está aqui participando há algum tempo da programação de todo o planejamento. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite ao setor e à equipe do evento. Eu acho que esses eventos são extremamente importantes para a formação da cadeia acadêmica, sejam professores, sejam alunos, sejam futuros engenheiros, e isso só nos faz crescer cada vez mais quando a gente consegue, a partir de agora, ter essa autonomia de estudos, tá bom? Então, me digam se vocês estão escutando direitinho o som, se os slides já estão aí ok, se todo mundo está conseguindo ver, aguardando o feedback de vocês para a gente começar. Bom, no evento online, a gente faz da seguinte forma. A gente começa com um bloquinho, um lápis ao lado. Então, se vocês tiverem aí um bloquinho, um lápis, para anotar as dúvidas, até mesmo para fazer outras sugestões, então, por favor, sintam-se à vontade para sugerir, para fazer perguntas, para contribuir também. A gente não sabe tudo, mas a gente vai construindo essa gama de conhecimentos aí com tudo que vocês também têm para contribuir, tá bom? Tudo bem. Ok. Obrigada a todo mundo que está participando. Ao final, eu vou deixar meu contato com vocês. Caso vocês queiram promover algum evento, vocês queiram fazer algum tipo de outra atividade, consultoria, enfim, tá bom? Vamos começar. Bom, pessoal, esse tema é um tema que realmente a gente tem bastante demanda dentro da universidade e fora dela também, porque o profissional da química ele vai trabalhar diretamente com materiais que são nocivos, perigosos, mas a gente também tem medidas que são preventivas, tá bom? E essas medidas preventivas, elas servem tanto para quem está ensinando e tanto para quem está trabalhando também na indústria, e até mesmo para quem trabalha prestando serviços. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem essa dúvida, postem no chat, porque a gente precisa, com certeza, fazer esse tipo de troca, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tudo ok? Podemos começar? Me deem um retorno aí, por favor. Tá faltando mais algum coleguinha? Avisa os coleguinhas para eles já virem para cá, para a gente começar, tá bom? Maravilha. Gente, o primeiro de tudo que eu gostaria de falar é que, às vezes, a gente tem algumas medidas de laboratório que são de extrema importância. A primeira delas é, com certeza, que a gente não brinque nesses ambientes, tá bom? Então, esses ambientes não servem para brincar, eles servem praticamente para aprendizado e para execução de algum tipo de serviço. Então, esse é o primeiro pedido que eu faço. Eu disse, professora, mas tem colega que gosta tanto de brincar no laboratório, de experimentar as coisas, misturar umas coisas com as outras. Eu sei, gente, isso daí é uma tentação que a gente tem, mas a gente não vai fazer isso, tá bom? A gente está ali para ter uma postura profissional e ali a gente tem materiais que são realmente perigosos, tá? Falar um pouquinho sobre o meu currículo? Então, eu venho trabalhando dentro da licenciatura e do bacharelado também, que é a minha formação, há um tempinho já. Então, eu formei em 2006 e no bacharelado eu formei em 2010. Eu segui duas vertentes de trabalho, de pesquisa, a saber, eu trabalhei com bioinformática, modelagem molecular,
de proteínas. Então, dentro da área daqui do Amazonas de biotecnologia e recursos naturais, eu trabalhei com esse tipo de pesquisa, tá? Então, antes da gente gerar um soro, eu trabalhei com proteínas de serpente, um soro antiofídico, então a gente faz uma modelagem molecular a partir de homologia com outras moléculas que a gente já tenha conhecimento, tá bom? Então, as serpentes aqui do Amazonas, elas são muito específicas, o soro delas tem que ser um soro realmente bastante específico. Então, esse tipo de modelagem é extremamente útil para que a gente economize ratos e economize tempo, tá? E a segunda vertente que eu trabalhei foi dentro da área de tecnologias educacionais, metodologias ativas, ensino de ciências, ferramentas ativas. Então, essa é uma área que até agora eu venho trabalhando dentro da universidade, tá? E aí eu fiz algumas pós-graduações na área, eu fiz 2 mestrados, um em biotecnologia e o outro em educação e ensino de ciências, e antes disso, além disso, eu também sou técnica em química e também tenho a formação técnica em química industrial, todas pelo Cefet também. E aí, desde 2009, eu venho atuando como docente da Escola de Arquitetura, Engenharia e TI, hoje é a Escola de Exatas, do Uninorte Manaus. E eu atuei também como coordenadora no curso de licenciatura em Química de 2013 a 2015. Então, essa atividade que a gente vem realizando, ela nunca vai parar. A gente sempre vai ter que se renovar, ainda mais por conta do surgimento de novas tecnologias que a gente tem, imagina, a partir de agora que o ensino todo mudou, certo? E agora a gente vai falar sobre as boas práticas de laboratório. Gente, eu tenho 3 tópicos muito direcionados para as boas práticas de laboratório. As boas práticas, elas são medidas em que a gente tem que contemplar sempre a qualidade, a confiabilidade e a prevenção desses acidentes, tá? No item qualidade, eu vou ter que cumprir com o planejamento, a organização, o monitoramento e o registro de todos os processos que eu venha a realizar. Porque imagina, eu estou trabalhando com esse tipo de material, mas eu tenho também o recurso humano trabalhando ali comigo, tá bom? Confiabilidade, eu tenho os resultados, a pesquisa, os métodos e a inovação passíveis de uma confiança. Então, eu não posso ter resultados que tenham aí uma dúvida em relação à sua confiança, tá? Então, todos os resultados que eu vou trabalhar, eu tenho que ter uma segurança neles. E falando nela, na segurança agora da prevenção. Na prevenção de acidentes, eu vou trabalhar com as boas práticas de laboratório, falando então de substâncias que são nocivas, da saúde humana também, na prevenção, no meio ambiente também, porque a gente, querendo ou não, a gente vai gerar resíduos, e esses resíduos têm que ser tratados. Só o item de resíduos já vai ter um outro braço aí, uma outra abordagem sobre o material resíduo que sai de todas essas análises e que ele é potencialmente poluente, tá? Falando, então, das boas práticas industriais. Então, eu tenho também 3 aspectos a considerar. No produto, eu tenho que garantir a qualidade total desse meu produto acabado. Então, o produto é matéria-prima, as matérias-primas elas são processadas, embaladas, identificadas e distribuídas, e eu tenho que garantir a qualidade e a uniformidade de conteúdo nesse material. E o processo também, eu tenho que garantir a confiabilidade de todos esses métodos e também a reprodutibilidade desses resultados. Então, eu não posso analisar uma dipirona e aí ter um resultado num lote e um resultado no outro lote. Não, eu tenho um parâmetro, eu tenho um padrão a seguir. Então, é esse padrão que eu vou ter que reproduzir nas minhas análises, certo? E ainda eu tenho também como práticas de laboratório o tratamento quanto aos operadores. Eu tenho que qualificar os estagiários, eu tenho que qualificar os técnicos, os auxiliares, os gerentes que chegam, ou seja, eu tenho sempre que manter esse tipo de material humano capacitado. Muitos dos acidentes se dão porque os recursos humanos, eles são
não capacitados, quando são capacitados, eles têm algum tipo de dúvida. Então, por isso que eu digo aqui, gente, a construção desse conhecimento científico, ela é contínua, ela é perene. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma renovação desse tipo de conhecimento, tá? Vamos falar um pouquinho do EPI? Eu sei que essa cena que você está vendo aí nos nossos slides, eu sei que você, com certeza, já viu pelo meio da rua, tá? Eu não estou dizendo que você já fez, isso aí a gente, né? A gente releva porque a partir de agora a gente já sabe que EPI não pode estar no meio da rua. O que é o EPI industrial? É o jaleco, a touca, a luva e a máscara. O que é EPI? É o equipamento de proteção individual. Em se tratando de EPI industrial, a gente sabe que esses tipos de equipamento, de vestimentas, eles devem ser despidos lá no ambiente de trabalho, porque eles carregam partículas. E essas partículas, esse tipo de material contaminado, eles não podem ficar passeando por aí pelo meio da rua, nem na sua casa, muito menos, tá bom? E o EPI industrial a gente vai considerar também as calças compridas que a gente utiliza, sapato sempre fechado, produzido com material aí que não seja poroso e que seja resistente. Dependendo do tipo de área industrial que você vai trabalhar, a gente tem que ter a biqueira do sapato de metal. Então, essa biqueira de metal protege a ponta do seu pé caso haja algum tipo de acidente, cai alguma coisa, alguma empilhadeira passe por cima do seu pé, Deus o livre, mas aí a gente tem esse tipo de proteção, tá? E qual é o perigo caso a gente não utilize esse tipo de equipamento de proteção individual? Eu posso ter o derramamento ou respingo de alguma substância que seja tóxica, ácida, básica ou então corrosiva. Ou algum tipo de acidente com material pérfuro cortante ou material biológico que esteja contaminado. Repetindo, o EPI, esse equipamento individual, ele é um equipamento, não é nem tanto para proteger efetivamente, mas é para dar tempo de retirar aquele EPI e que ele não fique em contato com a sua pele, com as suas roupas, tá bom? Então, o EPI, ele não vai proteger de um todo, ele não é 100% seguro, mas ele protege bastante de tudo que a gente vai passar dentro de uma área industrial, caso haja algum acidente. E outras medidas para uso do EPI. Cabelos, pessoal, sempre presos. As meninas que têm cabelo comprido, os meninos também, por favor, prenda o cabelo num coque. A barba, sempre aparada. Unhas, não pode usar unha assim como a minha, que eu tô de quarentena, né? Assim como a minha unha gigante, não pode. Por quê? Porque a gente vai usar sempre luvas, e aí corre o risco de rasgar, tá bom? Sem joias, não pode ter joias também, coloca as joias no armário da empresa, não pode usar maquiagem, não pode usar relógio, porque tudo isso é passível de contaminação de resíduos, tá bom? E quais são os principais perigos? Novamente, carreamento de partículas, de células, de contaminantes, de qualquer tipo de sujeira que esteja presente ali dentro desse tipo de material que vai carrear, tá bom? E a gente sempre coloca uma máxima aqui de porque os EPIs eles não atuam sobre os perigos. Eles vão atuar somente sobre os efeitos. Os perigos, eles sempre vão existir, eles sempre vão estar ali conosco. Agora, esses efeitos dos perigos a gente pode minimizar, a gente pode fazer com que a gente tenha uma prevenção maior, a gente tenha aí uma chance de não se machucar tanto. Continuando os EPIs industriais, nós temos agora protetores faciais e também oculares, óculos que estejam aí de segurança e respiradores também com máscara. Por que a gente utiliza esse tipo de material? Qual o perigo que ele vai prevenir? Manuseio ou armazenamento de substâncias químicas, principalmente as voláteis, em ambiente não só do laboratório, não só da área de produção, mas principalmente na área do almoxarifado. Por quê? O almoxarifado, pessoal, é uma área em que a gente não tem uma ventilação totalmente eficaz. Então, ele é um setor para produtos, para matéria-prima. Ele não é um setor para que a gente fique lá circulando o dia todo. Não, a gente só circula, pega o material e sai para a área de produção, certo?
em operações de limpeza de almoxarifados também de produtos químicos e onde não seja possível a utilização dos exaustores. Claro que o ideal é que a gente utilize sempre exaustão central para todas as áreas em que tenha aí material particulado químico e que tenha outro tipo de matéria-prima também ali armazenada, mas nem sempre é assim, a gente sabe disso, né? E a nossa regra de ouro, dentro das boas práticas, é lavar as mãos constantemente, sempre com sabão antes e depois de qualquer procedimento, tá bom? Então, eu vou sair do laboratório, eu vou para minha casa, eu vou pegar minha chave. Gente, lave sua mão antes de sair do laboratório, tá certo? Se não puder tomar banho, o ideal é que a gente tome um banho antes de sair da fábrica, mas se não puder, lave muito bem as mãos, os braços, o rosto, tá bom? Para que esse material particulado, ele seja reduzido em sua quantidade para que você possa também levar o mínimo possível e se contaminar o mínimo possível, tá bom? Essa sempre vai ser a nossa regra. Lavar as mãos. E muito bem, viu? Quais são, então, os equipamentos de proteção coletiva? A gente chama de EPC. O chuveiro lava-óleos, o extintor, a saída de emergência, os sinais sonoros também e as faixas de segurança. Gente, aqui eu faço também um pedido para você que já trabalha na indústria, ou então que vai trabalhar na indústria. Olhe, observe, pare e localize todos esses itens dentro da fábrica, dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Porque quando ocorrer, Deus o livre, algum tipo de incidente, você tem como ter ação, iniciativa de socorrer alguém ou então de guiar os colegas para ter uma saída segura. Tá? A gente teve muitos casos de pânico, de medo, que as pessoas ficam paralisadas e elas não conseguem pegar um simples extintor, extinguir um fogo, ou então se direcionar para a área da saída, porque elas não prestam atenção. No momento, as pessoas se desesperam, no momento do acidente, no momento de algum tipo de ocorrência, elas se desesperam. Então, seja você essa pessoa calma. Por favor, se escore na parede, fique de costas para a parede, dê uma olhada em tudo que está acontecendo, faça uma análise fria, pegue onde está o extintor, a saída, o lava-óleos, enfim. Tome essa iniciativa, porque é muito importante que a gente tenha também essa iniciativa de segurança, tá bom? Mapa de riscos. Gente, quando eu vou nos locais, né, é até algo assim interessante. Eu vou nos locais e eu já vejo onde é que está a saída de emergência, onde é que estão os extintores, qual é o tamanho da porta para ver se dá para sair todo mundo. Isso já é uma mania. E é uma mania a partir do momento que a gente conhece as boas práticas de laboratório, a gente já coloca isso dentro de si, começa a propagar cada vez mais esse tipo de conhecimento. E a gente não é somente propagando conhecimento, a gente também começa a fazer dentro da nossa cabeça um mapa de riscos. Esse conteúdo também é muito legal para que a gente faça uma formação futura, sabia? Um mapa de riscos de uma localidade, de uma empresa, de uma área industrial, tá? Então, no mapa de riscos, o que a gente tem que ter obrigatoriamente? Os riscos por cor e por intensidade, tá? Os riscos que a gente tem aqui, olha, o risco ergonômico, mecânico, físico, químico, biológico, eles estão mapeados dentro da planta baixa daquele local, daquela área, tá bom? E aí, dependendo da intensidade do risco, pequeno, médio ou elevado, a gente vai fazer esse mapeamento, tá bom? E aí, a partir desse tipo de mapeamento de riscos, a gente pode estabelecer medidas adequadas para fazer a segurança daquele ambiente, das pessoas, dos operários, que estão dentro daquele ambiente. Então, toda empresa tem que ter o seu mapa de riscos? Sim, porque dentro daquele setor eu preciso ter exibido, como se fosse num quadro mesmo, aquele mapa de risco, tá bom? E eu não posso, gente, eu repito, eu não posso ter uma medida, um plano de segurança, uma medida preventiva, se eu não tiver um mapa de riscos implantado, porque ele vai estar na parede, ele é um guia. E todo setor tem que ter isso.
E agora vem uma outra máxima também das boas práticas de laboratório. Gente, o laboratório ele não é a nossa casa. Eu não posso comer, não posso beber, não posso fumar dentro do laboratório. Ali eu tenho muito risco de incêndio, porque eu tenho muitos vapores naquele ambiente, vapores que são voláteis e tóxicos também. Então, é vapor inflamável. Os objetos pessoais eu tenho que guardar no armário. Tem algumas empresas que a gente vê aqui no polo industrial da Zona Franca de Manaus que não deixam a gente usar celular. Então, já existem aí medidas para que ninguém use o celular dentro da empresa, tá bom? Eu também não posso compartilhar geladeira ou micro-ondas para aquecer o meu lanche, aquecer o meu almoço, o meu jantar, gente. Porque aquele equipamento, ele já está contaminado. Então, ele já faz parte do laboratório. Ele é um equipamento do laboratório. Eu não posso fazer nenhum tipo de intercorrência com aquele equipamento. Eu não posso me contaminar por conta de um aquecimento de um lanche, não, tá bom? E o planejamento de análise laboratorial, ele chega a ser uma medida para boas práticas? Sim, com certeza. Por quê? Como é que acontece antes da gente pensar em ter uma prática ou ter uma análise ocorrendo dentro do laboratório? Certo? Primeiramente, vem um comunicado da área de produção do setor almoxarifado, dizendo que a gente vai ter uma demanda de produção. Um exemplo, a gente vai produzir xarope. Esse xarope que a gente vai produzir é o xarope em que a gente tem todo um aparato para que ele seja produzido a partir de agora, tá bom? Então, antes eu tenho que verificar se eu tenho reagentes o suficiente para fazer a análise do produto que está sendo lá gerado dentro da área de produção, se os equipamentos estão ok, se eles estão calibrados, se eu tenho vidrarias o suficiente, lavadas, limpas e tal, esterilizadas, se for o caso, e se eu tenho suprimentos também, se eu tenho algodão, fita, se eu tenho qualquer outro tipo de material que eu venha a complementar a minha análise prática, papel alumínio, gás, enfim. Durante essa minha análise, veio o produto acabado lá da área de produção. Então, eu tenho que realizar o controle de qualidade e realizar análise de teor, por exemplo, desse meu xarope. Então, eu tenho que realizar essas análises com rapidez, porém com segurança. Eu não posso errar. A princípio, eu não posso errar. Porque o teor, o resultado que eu tiver ali vai ser o resultado que eu vou passar para o gerente de produção, né? Para o engenheiro da área de produção. E aí o que vai acontecer? Ele vai confiar no meu resultado e a produção vai seguir em frente, tá bom? E por último, eu tenho que registrar todas essas análises e essas correções, tá bom? Gente, a princípio também, a gente vai ter, dentro desse laboratório, a gente vai ter uma peça em que cada um desses materiais que a gente vai analisar merece um registro mais detalhado, que a gente chama de dossiê. Esse dossiê, a gente vai guardar um caderno de rascunho para todos os cálculos, todo horário, dia, o que a gente fez ali no laboratório, como a gente analisou, tudo bonitinho, tá? E aí, a gente também vai ter que guardar todas essas informações dentro do material que a gente tem, tá? Então, eu não posso fazer esse tipo de análise sem o registro, tá bom? Então, sem o registro, eu não posso ter. Por que a gente tem que registrar tudo? Gente, imagina, eu estou fazendo uma análise, esse produto acabado, ele saiu do meu âmbito industrial e ele foi para a mão do consumidor, tá? E indo para o consumidor, ele tem um prazo ali de 3 anos, 5 anos, 6 meses, enfim, o prazo do meu consumidor. Mas se der algum problema, eu tenho que fazer o resgate, que a gente chama de rastreabilidade da minha análise. Porque o meu cliente ele pode dizer que ele teve uma análise ali executada,
Só que essa análise foi falha, e eu não posso ter dúvidas quanto às minhas análises. As minhas análises são as contraprovas, tá bom? E essas contraprovas são as análises em que eu tenho, a partir de agora, o meu controle, tá bom? E aí, gente, para depois das minhas análises, registrei resultados, correções. Se houver correção, eu já passo para o gerente de controle de qualidade também. Aí, esses resultados dessas análises, eu tenho que fazer esses resultados aí acontecerem para ter o gerenciamento desse descarte. Quando eu acompanho essas minhas correções, vou lá na produção, acompanhei, encaminhei, tudo está ok, voltei. Quando eu volto, eu já vou cuidar do material que foi gerado. E esse material que foi gerado é o meu descarte. Também, lembrando, esse material que tem sido descarte é o material em que foi gerado na minha aula prática, foi gerado na minha análise, e esse material que foi gerado, só esse tema, já é o tema para um próximo simpósio. Tá? Então, existem medidas específicas, legislação específica, para que eu tenha, a partir de agora, um tratamento especial para todo tipo de resíduo. Cada resíduo tem um material aí em que eu vou dar uma atenção especial. Então, dependendo do tipo de resíduo, pessoal, já tem um protocolo dentro do laboratório em que vocês estão trabalhando, tá bom? Tem um material aí do que vocês estão trabalhando. Durante a análise. Gente, muito cuidado durante a análise. Vocês nunca devem pipetar esse material, ou qualquer material que seja, com a boca. Existem os pipetadores especiais para isso, tá? Então, esses pipetadores especiais são os materiais em que a gente vai confiar para fazer a nossa análise, tá bom? Outra medida. Não inalar nenhum material. Tem gente que diz, ai, professora, mas aí precisa sentir o cheiro das coisas? Não, pelo amor de Deus, não inale nenhum tipo de material dentro do laboratório, tá? Vou dar o mesmo exemplo do xarope. Na produção de xarope, a gente tem alguns materiais que são extremamente doces, sacarina, ciclamato, aqueles materiais que servem realmente para adoçar. Então, nem todo carboidrato ele é doce, mas existem alguns carboidratos que, como são um pozinho finamente dividido, eles têm um poder de propagação muito grande, sabe? Uma propriedade de propagação muito grande, tá bom? Então, esse tipo de material, às vezes você está respirando normal no laboratório e você sente o doce na boca. Por quê? Porque é um material finamente particulado. Pense bem, se é um material finamente particulado, a gente está percebendo que esse material, ele está voando pelo ar, tá bom? Ele está voando ali pelo ar. Então, a gente sabe que esse material também é um material potencialmente contaminante. Imagina, a gente tem esse indicador que a gente sempre fala nas substâncias químicas, ou é a cor, ou é o odor, ou é o sabor, né? Então, esse indicador de sabor, a gente não prova, mas a gente sente no ar esse tipo de material também. Mas eu repito, não vai inventar de cheirar nenhum material, nada, tá bom? E ainda, sobrou material, sobrou Erlenmeyer, sobrou soro, enfim, o descarte, gente, tem que ser muito bem cuidado, tá? Então, se no laboratório que você vai trabalhar ou que você trabalha, não tem uma política, como é que eu posso falar? Um conjunto de medidas para o descarte correto, seja você a pessoa que vai implantar esse tipo de descarte. Então, você vai fazer esse tipo de implante de medidas, e aí, toda vez que a gente tiver material para descartar, você vai ter que seguir à risca aquele conjunto de medidas, tá bom? Você não pode descartar direto na pia, não pode descartar diretamente no meio ambiente, tá?
E nunca prove também nenhum tipo de produto químico. Pelo amor de Deus. Aí veio o planejamento. Vamos lá. Eu tenho os procedimentos também todos escritos no procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP, para o recebimento na matéria-prima. Então, a matéria-prima é recebida pelo químico também, professora? Sim, com certeza, porque eu tenho que ver se a embalagem está íntegra, se o material está íntegro. Eu só posso receber todo esse material se eu tiver a certeza de que tudo está ok. Senão, eu posso recusar e deixar lá no caminhão mesmo, tá? Então, no recebimento de matéria-prima, vai chegar em bombonas, em grandes barris. Então, eu tenho que verificar o tipo, o lote, o fornecedor, a quantidade. Eu tenho que coletar uma quantidade aleatória. Se chegarem 20 bombonas, eu coleto de forma aleatória, numero todas. E aí, eu levo para análise comparativa ao laudo. Quando essa matéria-prima chega com a gente, chega um laudo. E esse laudo é do fornecedor. Às vezes, o fornecedor é da China. E a pessoa comprou para o Brasil, e do Brasil ela distribuiu para as outras empresas, para as outras indústrias aqui do Brasil, tá? Então, o laudo que vem é da China, sei lá, de onde que for. Então, esse laudo, ele tem que ser levado à contraprova, tá? Então, eu levo para minha área de laboratório, eu vou fazer a análise, e aí eu faço também as análises com rapidez e com segurança, e eu registro tudo também. Eu tenho um outro caderno, o caderno de registros para... resultados da minha matéria-prima, da análise da matéria-prima e os resultados das correções também, por favor, das correções calculadas. E aí, depois dessa análise, eu guardo uma amostra dessa matéria-prima num setor chamado retém. O setor do retém, ele também serve para que a gente guarde esse tipo de material dentro também do laboratório, tá? Então, é como se fosse uma despensa, um armáriozinho, para que a gente guarde esse material dentro do laboratório ali, para rastreabilidade. Se houver algum tipo de problema, a gente tem o material guardado lá, tá bom? E ainda, eu tenho que gerenciar o descarte correto, caso haja algum tipo de material sobrando da minha análise, tá bom? Quanto à limpeza do laboratório, isso aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Porque na limpeza do laboratório, pessoal, a gente tem que fazer essa limpeza dentro do cronograma que a gente tem. Então, para os equipamentos, vidrarias e frascos, tudo eu tenho que ter um cronograma aqui de limpeza. O ideal é que eu sempre faça essa limpeza após o uso, tá? Mas às vezes não dá tempo. Eu vou chutar aqui. Digamos que você trabalhe de 8 até as 17, tá bom? Então, de 8 até as 17, quando for 16 horas, você para as análises, tá? 16 horas parou. Por quê? Porque de 16 até as 17 é o momento da limpeza, porque 17 horas vai todo mundo vazar da empresa, tá? Então, 17 horas, o que a gente vai fazer? Já encerrou tudo, bateu o cartão, saiu. Antes disso, de 16 às 17, você vai recolher a vidraria, você vai lavar tudo, deixar tudo secando, passar uma água destilada em tudo. Se possível, para aquelas vidrarias que tenham dificuldade de secar, a gente espirra um pouquinho de álcool por dentro delas, rinça com álcool um pouquinho, para que álcool 70, para que ela evapore, esse álcool evapore essa substância, para que fique ela bem sequinha, para que você use no dia seguinte. Então, muito do sucesso também dessa análise depende da limpeza das vidrarias que a gente usa, tá, pessoal? Então, eu não posso deixar a minha vidraria suja e ter contaminante lá dentro que vá prejudicar a minha análise, tá? Então, 16 horas, para sair 17, para tudo, limpa tudo, faça sempre o seu cronograma, porque você fazendo esse cronograma, você consegue fazer com que todas as análises rendam. Ah, professora, mas aí ficou uma análise para outro dia. Verifique bem se ela pode ficar para outro dia. Às vezes, ela não pode ficar, você vai ter que continuar no laboratório. Mas o ideal é que você faça todo o cronograma dentro do seu horário, tá bom? Então, se programe dentro do seu horário, você tem que prever tudo, até mesmo a limpeza do laboratório. E sempre que puder, não deixe estufa ligada secando vidraria. Não deixe autoclave ligada secando vidraria. Quando você sai do laboratório, você fecha todas as luzes e passa o olhar para ver se tem alguma luzinha ligada. Luzinha ligada é equipamento ligado. Verifique se não é a geladeira. Se não for a geladeira, nada mais pode ficar ligado. A estufa, professora, pode ficar ligado? Pode. Dependendo da estufa, pode ficar ligado. Mas se for estufa só para secar material, é melhor prevenir, né, pessoal? Não pode deixar ligado, não. Tá bom?
Vidrarias. O ideal é que elas sejam todas esterilizadas antes do procedimento, porque a gente, lá no procedimento de microbiologia, por exemplo, a gente vai ali só coletar o material que já está esterilizado, as vidrarias, os equipamentos, e aí a gente só vai desembalar. E nada de deixar vidraria de molho, gente. Eu acho que vidraria de molho vai prejudicar muito a calibragem da vidraria, tá bom? Então, sempre que puder, deixa a vidraria de molho, mas por pouco tempo. E os frascos? Os frascos, a gente às vezes reaproveita frasco, mas não é o ideal, mas a gente pode fazer a desrotulagem, lavagem adequada, secagem adequada e armazenamento também. Mas, por favor, identifiquem muito bem esse tipo de material, tá bom? Às vezes a gente reaproveita aqueles frascos âmbar grandes, certo? E aí, os resíduos tóxicos, o que a gente vai fazer com esses resíduos tóxicos? A gente vai despejar no ralo? Não. No lugar do ralo, a gente vai substituir por um tratamento adequado para esse material, tá bom? Falando em material, aqui a gente vai tratar agora do armazenamento desse material. Então, o armazenamento do material, a gente geralmente coloca a capela para materiais voláteis. Não é adequado. Por quê? Lá na capela, a gente só manipula esses materiais voláteis. A gente não deixa o ácido sentado lá dentro, aguardando o dia que ele vai ser utilizado na análise, não. O ideal é que a gente tenha uma rosca adequada no frasco para guardar ali, separadinho, bonitinho, no setor de ácidos, tá bom? O almoxarifado, ele deve ser um setor altamente controlado. Entrou, saiu, registrou. Então, tudo que vier ali de material que esteja entrando e saindo, eu tenho que registrar, gente. Não pode ter desvio de modo algum, porque o desvio, quem vai responder é o químico, tá? Eu tenho que manter a tabela de compatibilidade de reagentes muito bem atualizada. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do ácido perclórico. Ele não pode ser armazenado com papel. Então, no mesmo armário que eu guardo a resma de papel, eu não posso armazenar o ácido perclórico porque tem o risco de incêndio. Os vapores de ácido podem entrar em contato ali e eu tenho risco de incêndio, tá bom? Então, por favor, muito cuidado com isso. Na internet, a gente já encontra tabelas de compatibilidade de reagentes para armazenamento, tá? Eu tenho que ter uma identificação padrão de todo o meu material, sejam frascos, sejam pipetas, sejam todos os materiais de vidro também, todos os armários. Existe uma prática chamada 5S, que já está até no 8S, sobre organização de ambiente de trabalho, tá bom? Quem souber, coloca aí no chat pra gente. A prática 5S, ela estabelece regras de segurança e organização dos ambientes, e essas regras de segurança facilitam em muito a nossa vida, tanto que quando vem a fiscalização, a primeira coisa que eles perguntam é isso mesmo, é se tem a prática 5S dentro do laboratório. Tá? E ainda, procedimentos de descarte. Tudo deve ser escrito, tudo deve ser muito bem guardadinho dentro de um caderno, dentro de uma pasta, porque é o tipo de material de consulta, e eu sempre tenho que ter esse tipo de material, tá bom? Olha o nosso exemplo aqui na figura. Nunca eu posso carregar material a mais do que eu consigo ver à frente. Então, a minha visibilidade não deve ser aí prejudicada por conta de material que eu estou fazendo transporte, tá bom? Não posso ter a minha visibilidade aí prejudicada por conta disso. Da mesma forma, quando eu for colocar algum tipo de material numa estante, acondicionar acima da minha cabeça, eu tenho que usar material adequado também, uma escada, um banco, alguma coisa assim. Eu não posso pegar uma cadeira e aí fazer esse material. Perdão, tá aparecendo os slides? Professora, para mim está aparecendo normalmente aqui. Tá normal? Ai, que susto, no chat estavam dizendo que não está aparecendo. Tá bom, continuando. Então, veja no exemplo. Aqui, o laboratorista, ele colocou uma cadeira de rodinha, colocou uma caixa na pontinha da cadeira. E aí, ele foi guardar o material na estante. Gente,
Acidentes só são divertidos e as pessoas só se dão bem em filme, minissérie. Se eu tenho acidentes dentro do laboratório, eu posso derrubar uma outra pessoa, derrubar um reagente, proporcionar um tipo de acidente muito mais grave, tá bom? Então, por favor, tenham cuidado quando vocês forem carregar material. É melhor dar 2 viagens, 3 viagens carregando material do que você carregar tudo de uma vez e proporcionar um tipo de acidente, tá bom? Registros, muito importantes, pessoal. Eu recomendo que você pessoalmente tenha uma agendinha para que você todo dia planeje o seu dia de análises, que você registre qual foi o material que você usou, qual foi o material que você analisou. Faça como se fosse um diário seu mesmo, tá? Que você leva consigo. Dentro do laboratório, eu tenho os cadernos, que a gente já mencionou, e aqui eu tenho os dossiês. Os dossiês são documentos digitados e que tem lote, validade, fornecedor e que fornecem ali o laudo e as análises desse tipo de material. Tudo é guardado bonitinho para cada tipo de material que eu estou analisando. Quando a matéria-prima chega dentro da empresa, da indústria, ela recebe um lote interno. E o material acabado que sai também recebe um lote interno, que é o lote que vai para a prateleira para o consumidor, tá bom? O dossiê de produto acabado também tem lote, validade e o registro das análises. Todo o horário de entrada e saída começou, terminou aquela análise, tá? O dossiê de amostra do retém tem lote, validade e as análises que foram realizadas também. Repetindo, eu tenho que ter amostras do retém da matéria-prima e tenho que ter amostras também do material do produto acabado. Tá? Então, eu tenho o produto acabado e a matéria-prima para garantir a rastreabilidade se caso dê algum procedimento errado. Um exemplo. Uma vez eu comprei um produto, que esse produto, eu abri o produto, consumi metade e deixei a outra metade na geladeira. E esse produto, ele ficou com a embalagem estufada. E eu logo desconfiei, isso deve ser fungo, né? Para liberar, ou bactérias, para liberar algum tipo de micro-organismo, para liberar gases, e aí estufou a embalagem. Entrei em contato com a empresa, e eles verificaram lá direitinho, verificaram se havia algum tipo de contaminação. Só que, como o lote já era muito antigo, imagina, eles já tinham descartado o retém. Então, o retém, ele permanece por 5 anos. 5 anos ou enquanto durar a validade do produto. Eu não posso descartar o meu material antes da validade vencer, tá bom? Por isso que sempre tem que estar havendo ali registro desse tipo de material do laboratório. Gente, aqui eu já deixo referências para vocês. Diante de todas as referências que a gente teve, eu sei que você pegou aí, pegou muitas referências em relação ao material, tá? Então, essas referências são as guias de boas práticas, controle de qualidade também, e as boas práticas de laboratório, de alguns sites que eu peguei, alguns artigos que eu peguei. Palavras-chave. Nas palavras-chave que a gente exibiu aqui na nossa apresentação, então essas palavras-chave, elas também servem para a pesquisa posterior. Então, façam esse tipo de pesquisa também. Se tiverem alguma dúvida, podem postar também, podem entrar em contato e sigam nessa área, porque essa é uma área extremamente recompensadora. A gente pode trabalhar com consultoria e com palestras nessa área de segurança e controle de qualidade também dentro da engenharia. Imagina, qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande porte, ela tem que seguir essas atividades também seguras, tá bom? E aqui no final, eu estou trazendo para vocês 2 imagens, 2 cenas. A primeira, eu quero que vocês escrevam aí no chat para mim. Situações perigosas dessa primeira cena. Observem bem nessa cena e me digam no chat quais são as situações perigosas que vocês estão aí observando. Certo? Quem quiser depois esses slides, por favor, entre em contato com a organização do evento, que aí eu envio esses slides também para vocês, tá bom? Vocês darem uma olhadinha. Muita coisa, né, pessoal? Muita coisa aí nessa imagem. Muita coisa errada, situação perigosa, ninguém está sozinho no laboratório, certo? Tem 18 imagens aí, tá? Então, eu tenho pessoas com caixa, transportando caixa além do alcance dessa visão, cabelo solto, chão molhado,
O guri mexendo na tomada com uma chave de fenda, é verdade. Não é para mexer na tomada, imagina. Água no chão, deixando liso, chave de fenda, isso mesmo. Lá no cantinho direito, piso molhado, sem proteção de óculos, pessoa carregando coisas além do seu campo de visão, isso mesmo. Roupas inadequadas, ninguém tá com jaleco aí, realmente. Líquidos no chão. Ai, pessoas sem jaleco. Próximo demais à substância, sim. Bureta muito alta, porque aí você pode machucar os seus olhos caso caia algum tipo de respingo. Falta de EPI, com certeza. Becker na ponta da bancada. Eu sou uma dessas, que se o Becker estiver na ponta da bancada, eu olhar para aquele Becker, ele vai cair. Com certeza. Sem luvas, falta de EPI, isso mesmo. Ih, mas tem um aqui, aglomeração sobre um único experimento, debruçada sobre a bancada, exatamente. Mas ninguém falou de um erro aqui bem interessante. Observem bem. O professor, ele está dando atenção somente para uma parcela dos alunos. E os outros alunos estão se danando fazendo ali os experimentos deles, certo? Então, sempre que a gente estiver em laboratório, seja no laboratório industrial, a gente tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo. Os laboratórios, eles existem dentro da indústria como se fosse numa casinha de vidro. Então, essa casinha de vidro permite que quem está fora e quem está dentro consiga se visualizar. Ambos se visualizam. Por quê? Se você for trabalhar no laboratório, pessoal, você não pode trabalhar sozinho. Se você passar mal e cair, todo mundo que está fora, como é ambiente de vidro, todo mundo que está fora, certo? Ele vai ser visualizado caso você caia aí, sofra de algum mal, se intoxique, enfim, dê tempo de dar o socorro, tá bom? Olha, o Arilson falou aqui, aluno sozinho no laboratório é risco, com certeza. Mangueira passando próxima da chama, também. Então, todos esses riscos vocês conseguem compreender também nessa próxima cena. Olha essa cena, esse laboratório está mais cheio ainda, né, pessoal? Exatamente. O professor está lá atrás, tadinho, todo animado, né, para não dizer o contrário, só que não. Tem um menino que está ali guardando material. Tem um outro pipetando ali com a boca. Ah, para quem perguntou o que era pipetar, olha, ele está sugando o material com a pipeta, com a própria boca. Ele está usando a boca aí como uma bomba de sucção. E não pode, gente, não pode. Tem menino que está dormindo, tem o outro. Ah, outra coisa também, quando vocês forem ligar um equipamento, pelo amor de Deus, vejam a voltagem do equipamento. Eu já tive muitos casos de alunos que queimaram balança porque não viram a voltagem 110, 220 dos equipamentos. Então, por favor, gente, cada equipamento tem a sua voltagem. Você trabalhando no Brasil, no exterior, cada equipamento tem as suas voltagens, tá? Tem um ali dormindo, com o cotovelo quase pegando ali na substância. Tem os meninos de cabelo solto. Tem um outro ali, olha as mochilas e as cadeiras de pé para o ar. Tem muita coisa, muito risco, né, pessoal? Então, essas duas cenas também, elas vão estar disponíveis no slide, para que vocês façam aí um joguinho entre vocês e consigam detectar. Em cada uma delas tem 18 erros. Quero ver, que se vocês... Quero feedback disso, hein? Se vocês vão conseguir acertar os 18 erros, 18 situações perigosas que eu tenho aqui. Tá bom? E eu quero muito o seu feedback. Se você gostou dessa palestra, está gostando da programação, tem outras sugestões para que a gente faça também aqui, por favor, encaminhe. A gente tem tempo suficiente para também aproveitar o recesso e fazer com que agora o ensino online se torne cada vez mais presente nesse tipo de conteúdo. A gente tem agora uma nova postura dos estudantes, então a gente consegue perceber que os estudantes de sucesso, eles fazem acontecer. Então, não se sinta sozinho, não se sinta sozinho. A gente tem muito curso legal durante essa pandemia, durante a quarentena que a gente está passando, e a internet é para isso mesmo, pessoal. Esses cursos gratuitos é para a gente aproveitar dentro da nossa área. A única diferença, aliás, o diferencial dentro da sua formação, ele é semeado dentro do seu esforço.
Então, se você se esforçar, cada vez mais você vai adquirir conhecimento. E no dia de uma seleção, a gente sabe que vai ficar realmente, não é a pessoa que não só sabe mais, mas também a pessoa que consegue se adaptar àquela situação e fazer com que as coisas ali tenham uma solução. O engenheiro é a pessoa contratada para procurar as soluções, tá certo? E eu agradeço aqui a participação de vocês, foi uma participação muito ativa dentro do chat, tá bom? Muito, muito obrigado pela análise das cenas aí que vocês fizeram. Eu achei muito legal, certo? E perguntas, se vocês tiverem perguntas aí, se não tiverem também, não tem problema. Olha, mande feedback, me segue no Instagram. Eu tenho 2 pessoas, não, eu tenho 3, que a Ana tá seguindo eu agora no Instagram. Tenho 3 pessoas me seguindo no Instagram, gente. Por favor, lá no Instagram eu sempre dou dicas de mais materiais aí que a gente pode conseguir dentro da nossa área de química, que é uma área maravilhosa para a gente crescer também, tá bom? E pense também na sua área como uma chance de empreendedorismo. Você já pensou no seu TCC? Já pensou como é que você pode ganhar dinheiro também com a sua profissão? E não apenas esperando que alguma empresa lhe contrate, certo? Pense em alguma coisa. Tem muita coisa ainda que a gente pode explorar no mestrado, no doutorado, em situações empreendedoras também. Tá bom? A Ana já colocou a lista de presença aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, se passou alguma pergunta, eu não sei, porque o chat está gigante. E aí eu não tenho esse retorno, tá bom? Ah, o grupo do Telegram, pessoal, de ferramentas ativas também, de vez em quando eu posto algumas ferramentas aí que a gente pode fazer o ensino de química cada vez mais divertido e melhor. Então, se vocês conhecerem algum professor, podem divulgar para eles também, vocês que fazem licenciatura também, ou vocês que também são engenheiros, né, futuros engenheiros e querem também fazer parte da formação docente, porque o engenheiro é formado pelo engenheiro também. Então, se vocês quiserem adquirir aí algumas ferramentas também para o ensino, podem também entrar no nosso grupo do Telegram de ferramentas ativas. Sejam bem-vindos, tá bom? Tenho LinkedIn. Eu não coloquei, né? Mas tá lá no meu Instagram. Tá lá no meu Instagram também, tá bom? Meu Instagram deixa eu colocar aqui, carlanunes.química. O meu Instagram, carlanunes.química. Me sigam lá, tá bom? Me sigam lá no Instagram, que lá todo dia eu posto coisas do que acontece nas minhas aulas também, com os meus alunos também. Ok? Pronto. Isso, mulher. Pronto. Ah, o Luan está fazendo uma pergunta aqui. Lentes de contato também devem ser evitadas dentro do laboratório? Olha, lentes de contato com certeza. Por quê? Aqui mesmo em Manaus já teve casos disso. De uma amiga minha, que ela foi trabalhar no laboratório, e aí ela foi trabalhar com vapores de ácido. E ela, de boa, trabalhando, estava com lente, mas aí ela coçou o olho. Para quê? A lente começou a reagir, grudou no olho dela e quase ela fica cega por conta disso. Ela teve que ir para o pronto-socorro para poder fazer essa retirada. Com muito cuidado dessa lente, gente. Então, tá? Muita atenção aí, muito cuidado com lente dentro do laboratório. O ideal é que a gente não trabalhe. Quem é do setor de química não pode trabalhar com lente, tá? Uma vez eu tinha um óculos, esse óculos anterior que eu tive, agora eu só uso óculos de vidro. Esse óculos anterior que eu tive era policarbonato e tinha um tratamento não sei o que do antirreflexo. Eita! No dia que eu fui trabalhar com vapores de ácido, gente, meu óculos na mesma hora craquelou, pipocou todinho. Aí, o que aconteceu? Eu perdi o óculos para dirigir. O meu óculos é para longe. Para dirigir, o meu óculos ficou todo, né? Todo cheio de defeitos. E aí eu tive que mandar fazer um outro óculos. Aí lá vem a mesma moça. Não, bora fazer com policarbonato. Moça, não adianta. Policarbonato no laboratório não serve, gente. Com tratamento, pior ainda. Hoje, as lentes dos óculos que eu utilizo são de vidro. Então, o tratamento é no vidro. A lente, o grau dela é tratado diretamente no vidro. Para laboratório, pelo amor de Deus, não utilize óculos de policarbonato, tá? Nenhum outro tipo de material. Óculos para o laboratório tem que ser de vidro, tá bom? Perguntas. Técnico de laboratório também faz a supervisão de limpeza correta. Uso correto dos EPIs pode também fazer. Na verdade, todo mundo é responsável pelo ambiente do laboratório. Então, não fique inibido, com muito jeitinho, tá? Com muito carinho. Se você tiver ali algum tipo de ocorrência dentro do laboratório em relação a EPI, organização, limpeza, tudo deve ser fiscalizado, porque tá todo mundo ali, gente. Se aquele negócio pegar fogo, vai todo mundo junto,
tá bom? Não querendo provocar o pânico, mas, né, enfim, é por conta disso. Sim, é isso mesmo. Obrigada pela presença de todo mundo aqui, tá bom, pessoal? Foi excelente, foi ótimo participar aqui com vocês. E mandem sempre notícias aí de vocês que participam dentro das aulas práticas, dentro dos eventos, que a gente vai divulgando também. Se tiver algum evento legal na sua universidade, manda também que eu divulgo lá no meu Instagram, tá bom? Obrigada mesmo. Ana? Estou aqui, professora. Estou dando uma olhada se o pessoal ainda tem mais alguma dúvida. Aham. Inclusive, ia colocar, estava digitando aqui no chat, Sim. falando que se o pessoal ainda tiver dúvida, pode aproveitar para tirar, né? Que o momento é agora. Isso, exatamente. E quem quiser participar também, a universidade que eu trabalho, nessa semana, ela vai estar fazendo uma semana para os alunos de engenharia, para quem é calouro, para quem já está um tempo na universidade. Então, tem vários tipos de conhecimento. Então, se vocês quiserem, é só entrar lá. Eu vou até deixar aqui, é gg.gg. Não sei nem se vai pegar esse link. Se não, tá lá no meu Instagram, tá bom? NN Manaus. Aí, se vocês quiserem participar, também é gratuito, é só fazer uma inscrição para ganhar o certificado, é tudo bonitinho. É Workshop Futuros Engenheiros, da Uninorte. Pronto, gg.gg/WFEUNN. WFEUNN. Entrem lá depois, deem uma olhada na programação, que está na descrição do vídeo, ele vai ser transmitido pelo YouTube, e aí, se vocês gostarem também, pode solicitar o certificado, tá bom? Podem ficar tranquilos, que lá vai ficar disponível também gravado. Amanhã eu vou fazer uma palestra também, assim como a gente fez aqui, só que vai ser às 19 horas de Manaus, no caso, 20 horas aí, no Sul, 20 horas de Brasília. Vai ser uma palestra sobre top 3 saneantes contra micro-organismos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os saneantes, como é que eles atuam, como é que eles podem ser utilizados dentro da área comum, e um pouquinho da química dos saneantes também, e falando sobre 3 tipos de saneantes, o álcool em gel, enfim, o álcool 70, sabonete líquido e água sanitária, tá bom? Então, serve para qualquer área da química, aliás, qualquer área da engenharia que vocês queiram descobrir, tá bom? E sexta-feira vai ter a palestra do 5S, então, vai fazer, então, a sua inscrição, assiste, sábado vai ter um game super divertido, e aí vocês podem também participar junto com a gente, tá bom? A palestra do 5S também vai ser às 20 horas Brasília, que aqui na nossa universidade em Manaus é 19 horas, mas é 20 horas Brasília, tá bom? O link tá lá, onde foi que eu deixei o link? Tá aqui para cima, gg.gg/WFEUNN. Podem entrar lá, me sigam no Instagram, podem entrar lá, que lá tem também todo o material, tá bom? Deixa eu colocar aqui de novo no meu Instagram. Essa do 5S eu quero assistir também, que vai ser interessante, vai ser com um engenheiro de materiais e o engenheiro vai falar sobre a importância dentro da área industrial do 5S. Pronto. Me sigam lá no Instagram, eu sempre tenho material lá também. Tá ok? Professora, acredito que também esses links também estão sendo divulgados no grupo do Telegram, né? Eu posso mandar o link para vocês, quem caso o pessoal ainda não estiver lá no grupo, porque está sendo divulgado bastante curso, bastante roda de conversa, palestras, temáticas, sendo bem interessante. Está sendo uma troca bem eficiente. A professora Carla, inclusive, sempre coloca lá bastante evento que está acontecendo, para ter uma boa interação. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Sim. Ai, então, gente, quem não tá, entra lá no grupo.
É muito legal aquele grupo. Quando eu descobri, eu não sei como eu vivi até hoje sem Telegram. Ele é incrível aquele grupo. Todo dia eu entro lá para ver alguma coisa, pegar alguma coisa, participar. Já participei de bastante eventos lá também do ensino de química e estou conhecendo muita gente do Brasil todo por conta da participação naquele grupo. Ele é muito, muito legal. Então, se você precisa de horas complementares, gente, a hora é agora. Tem muita hora complementar lá para você captar também, né? E tem muito mais programação, vai ter programação o mês todo aqui no IMER, que eu acho que vai ser extremamente. Olha aí, que grupo? É o grupo do Telegram. Coloca aí depois, Michele. Ou Michele, Ana coloque aí depois o grupo do Telegram para o pessoal participar também. E baixem o Telegram. Não estou fazendo propaganda, não. O Telegram me patrocina. Não. Eu não estou fazendo propaganda. Vocês, gente. Pode ficar tranquilo. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Aí eu mando o grupo, mando o Instagram da professora Carla, mando esse de workshop que ela mandou aqui, que eu já até abri aqui, que é o workshop para futuros engenheiros. E aí a gente vai tendo um contato mais próximo lá. Inclusive o material que a professora Carla utilizou hoje na aula, ela vai me disponibilizar, que eu mando lá para vocês também. Sim. E aí a gente vai tendo esse feedback, essas trocas. Para quem ainda não assinou a lista de presença, sim, vai ficar disponível até às 7h30. E se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, a gente ainda está aqui disponível. E acredito que seja isso. Caso contrário, a gente pode terminar por aqui. Nossa, esse barulho de carro, moto passando. Caso contrário, a gente pode terminar por aqui também. Aí fica a critério de vocês. Bom, acho que é isso, professora. Acho que o pessoal conseguiu tirar todas as dúvidas. Agradeço a participação de todos. Foi super enriquecedor o evento, né? Ainda está tendo vários cursos do INERC. A gente está disponibilizando as aulas gravadas. Então, caso você perdeu o período de inscrição ou perdeu algum curso que gostaria de fazer, não deixe de adquirir conhecimento. A gente está disponibilizando no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, eu mando o link lá no nosso grupo também. Tem um curso super bacana que está disponível lá, do básico até conhecimento com BBA, que ocorreu no mês passado. Então, aproveite esse tempo para obter bastante conhecimento, galera. Tem muita gente que não está tendo aula em EAD. Então, é bom para distrair a cabeça, para ter um aprendizado novo, praticar do nosso network, né, professor? Porque parece que a gente foi se conhecendo, né? Eu sou aqui do interior de São Paulo, do Paraná, área do Amazonas. Então, quantas trocas que a gente vai conseguindo fazer grandes eventos bem para todos. Mais uma vez, muito obrigada, professora Carla. Qualquer coisa, estou à disposição da senhora. Nós do Centro Acadêmico também, a gente é super aberto para convites e para promover alguns tipos de evento. Agradeço mais uma vez pelo aceite da senhora, que foi muito importante para esse projeto. Muito obrigada. Obrigada também. Gente, contem comigo sempre. Eu participo sempre com muita alegria desses eventos, porque muitos alunos a gente conhece assim e a gente troca sempre experiências maravilhosas, tá bom? Um beijo a todos vocês, muito sucesso a todos. Continuem com o projeto, Ana, muito obrigado. Estenda o meu agradecimento a todos da equipe aí, vocês são incríveis, o projeto de vocês é maravilhoso. Um beijo a todos. Tchau. Um beijo, professora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Uma boa noite a todos.